O consumo de açúcar pode levar ao surgimento de diabetes, obesidade, várias outras doenças associadas aí ao excesso de peso, e por conta disso muitas pessoas preferem retirar totalmente o açúcar da alimentação ou então substituir pelo adoçante. Mas afinal de contas, qual é a melhor opção para quem quer ter uma alimentação mais saudável? Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui. Para você que ainda não me conhece, eu sou Patrícia Rodrigues, sou nutricionista, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre qual a opção mais saudável para incluir aí na alimentação, o açúcar ou o adoçante. Provavelmente a maior parte das pessoas vai dizer que precisa retirar totalmente o açúcar da alimentação, porque é inflamatório, porque leva aí ao surgimento de várias doenças, e realmente o excesso de açúcar pode levar ao surgimento de várias doenças, como eu falei no início do vídeo, mas a verdade é que excluir totalmente o açúcar de uma única vez não é tão bacana. Por quê? Pode levar aí ao consumo exagerado de alimentos, né, por conta da ausência desse açúcar que o seu corpo até então estava acostumado. Então pensa que a pessoa consumiu açúcar ao longo de toda a vida dela e de repente ela resolve cortar o açúcar, tirar o açúcar de uma vez. O corpo dela provavelmente vai sentir, né, vai sofrer com a ausência desse açúcar que até então tinha em abundância e de repente não tem mais. Então, quando o açúcar é retirado totalmente, assim, de uma vez, a pessoa fica extremamente irritada, fica com dor de cabeça, não consegue dormir bem, além de poder ter episódios de compulsão alimentar. E essa compulsão alimentar pode acontecer porque, como a pessoa excluiu totalmente, o corpo sentiu a ausência, né, sentiu a falta do açúcar, e ele vai tentar compensar essa ausência em episódios, né, de compulsão, de exagero alimentar. Então a pessoa vai consumir alimentos muito doces ou alimentos mais calóricos para tentar compensar a ausência desse açúcar. Então assim, apesar de o açúcar não ter valor nutricional, não trazer um benefício nutricional para o nosso corpo, ele traz um benefício de satisfação, de prazer. Por isso que a saída, né, a melhor alternativa, na verdade, não é excluir totalmente o açúcar, mas sim ir tirando aos pouquinhos até que o corpo vá se acostumando, né, com essa redução e não sinta mais a necessidade, não sinta mais falta do açúcar que até então era consumido em grande quantidade. Então vamos supor, se você usa 4 colheres para adoçar aí um cafezinho, por exemplo, a partir de agora o que você faz? Começa a colocar 3. Usa 3 colheres de açúcar aí por alguns dias, né? Por uma semana, 15 dias, por exemplo. E depois você reduz novamente. Ao invés de 3, começa a colocar 2 colheres. E assim sucessivamente, até você não consumir mais o açúcar, né? Até excluir ele totalmente da alimentação, ou até que o seu paladar se adapte com o mínimo de açúcar possível, tá? Porque assim o seu corpo consegue acompanhar esse processo de mudança. Não é uma mudança drástica que o corpo vai sentir e vai causar aí os efeitos indesejáveis, né? Como eu disse no início, irritabilidade, compulsão alimentar, dor de cabeça, enfim. Então o ideal mesmo é ir reduzindo aos pouquinhos para o seu corpo se adaptando e você não sentir a ausência, né, o seu corpo não sentir a ausência desse açúcar e compensar de outras maneiras, tá bom? Mas aí você me pergunta, mas não é melhor usar o adoçante? Porque o adoçante adoça também e vai suprir a necessidade do açúcar e tem menos calorias, né? Provavelmente você pode pensar assim. Mas apesar de existirem alguns adoçantes de origem, né, mais naturais, de plantas, frutas, de qualquer maneira, ele ainda é um alimento industrializado, né? Porque a indústria pega lá, né, extrai o açúcar das plantas, das frutas, para fazer esse adoçante. Então ele acaba sendo um alimento industrializado de qualquer maneira, né? E mesmo sendo natural, não significa que você vai usar aí à vontade, tá bom? Até porque existem alguns adoçantes que podem causar aí distensão abdominal, excesso de gases, né? Então a pessoa fica com flatulência. Muitas vezes pode causar diarreia e também inflamação da mucosa intestinal. Então o intestino ele fica inflamado pelo excesso de adoçante, né? Porque as pessoas acreditam que por ser natural pode usar, né, em maior quantidade e acabam trazendo aí esses desconfortos, essas consequências aí por conta do uso excessivo do adoçante. Tá? Sem contar que o nosso cérebro, ele não entende que o adoçante é açúcar, porque não é,
né? Então, o nosso cérebro ele é inteligente, ele consegue identificar isso. Então, por mais que você coloque o adoçante que tem poucas calorias e que tem um poder de adoçar parecido com açúcar, o seu cérebro ainda assim ele sabe que aquilo ali não é açúcar. Então, de qualquer forma, você tenta burlar ele, mas ele consegue captar a mensagem aí, que é uma mensagem de erro, né? Vamos dizer assim. Então, pera lá. Estão tentando me enganar aqui, mas eu sei que não é açúcar. Então, ele acaba fazendo com que a pessoa também tenha compulsão alimentar, porque, na verdade, o doce que ele tanto desejava não foi consumido, né? E ele acaba tentando compensar a ausência do doce, tá? Então, não tenta enganar o seu cérebro aí usando adoçante para fingir que é açúcar, porque ele sabe que não é açúcar. Ele sabe diferenciar as duas coisas, tá bom? E vamos combinar que os adoçantes que a gente tem aí mais naturais não são tão acessíveis assim, tá? Então não é todo mundo que consegue comprar. O adoçante é bom sim, é necessário, na verdade, para quem é diabético, né? Quem não é diabético não tem necessidade de usar o adoçante. Não precisa trocar o açúcar pelo adoçante, porque você pode acabar consumindo adoçante em excesso aí, achando que está fazendo uma boa troca, e não é bem assim, tá? O ideal mesmo, como eu falei, é você reduzindo o açúcar aos pouquinhos, até que o seu corpo não sinta mais a falta dele e que você consiga realmente tirar o açúcar completamente da sua alimentação ou consuma o mínimo possível, tá? Aí durante o dia. Mas então, já que eu posso usar o açúcar, que tipo de açúcar que eu vou usar então? Qual que é a melhor opção para eu consumir no meu dia a dia? Tenha em mente o seguinte, independente do tipo de açúcar que você vai consumir, você precisa consumir com moderação, certo? Então, você não precisa consumir um açúcar mais caro, como geralmente é o açúcar mascavo, o açúcar demerara, que são açúcar menos processados pela indústria. Então, quanto mais branquinho, mais refinado o açúcar for, significa que ele foi mais processado pela indústria. Só para você ter uma noção, nessa tabelinha que eu deixei aqui embaixo, eu coloquei os 4 tipos de açúcares que as pessoas costumam consumir aí no dia a dia. Então, açúcar mascavo, demerara, açúcar cristal e açúcar refinado. São os mais comuns, né, que as pessoas utilizam ultimamente. Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês visualizarem que os 4 tipos de açúcares têm a mesma quantidade de calorias e a mesma quantidade de carboidratos. Inclusive, eu deixei o link do site União, que foi de onde eu tirei as referências, tá? Para você olhar lá depois, para ver que eu não estou mentindo. Então, dá uma olhadinha, confere lá depois. Então, os 4 tipos de açúcares têm a mesma quantidade de calorias e a mesma quantidade de carboidrato. Então, não vai mudar em nada o valor calórico da sua alimentação aí ao longo do dia se você consumir o mesmo valor, né, a mesma quantidade de açúcar. Aqui, no caso, são 5 gramas, que equivalem a uma colher de chá, né? Então, se você usar uma colher de sopa de açúcar mascavo, uma colher de sopa de açúcar cristal, vai dar no mesmo. A quantidade de calorias que tem em um, tem no outro também. Tá? É basicamente a mesma coisa, ok? Então, independente do tipo de açúcar que você vai utilizar, tem que utilizar com moderação. E se você quer tirar o açúcar totalmente da sua alimentação, não tira de uma vez. Faz naquele esqueminha que eu falei. Vá reduzindo aos pouquinhos para o seu corpo ir se acostumando, né, se adaptando com a mudança, até que chegue um momento que você não consuma mais nada de açúcar ou consuma o mínimo possível. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar aí com outras pessoas também. E aproveita e me conta que tipo de açúcar que você usa aí no seu dia a dia. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau.